Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 86 da série no geral, episódio número 21 da terceira temporada, Kick the Can, que seria algo como chutar a lata, né, Marcos? Exatamente. Esse episódio é um episódio com roteiro do George Clayton Johnson, direção do Lamont Johnson, um episódio que, para quem assistiu The Twilight Zone, o filme de 83, ele deve recordar que tem uma versão, tá, desse episódio. A gente vai comentar um pouco as diferenças, né? O que a gente acha de uma versão para outra. É um episódio que ele vai falar sobre a questão de envelhecer, então talvez as nossas recomendações elas sigam mais ou menos essa temática também, né? A gente já comentou um pouco sobre o Lamont Johnson, falamos sobre o George Clayton Johnson, a gente falou sobre o George Clayton Johnson, inclusive o primeiro episódio da série que tem ele, né, que é a Penny for Your Thoughts, né, e tem uma reflexão interessante, né, sobre a questão de idade, né, sobre envelhecer, né, que o George Clayton Johnson tem alguns roteiros, algumas histórias, onde ele aborda essa temática. Né, a gente recentemente falamos sobre Nothing in the Dark, por exemplo, né? Sim, mas o Nothing in the Dark ele é muito mais focado no medo, né? Que o envelhecimento e a proximidade da morte trazem, né? Esse aqui é um outro enfoque um tanto quanto diferente, mas muito interessante também, né? Sim. Tem outros episódios que também falam sobre essa questão do envelhecimento. Por exemplo, até o Santuário de 16mm, com a Ida Lupino, né, que eu gosto tanto desse episódio, né, tem a questão do envelhecimento, ela se encontra na série em alguns episódios. Long Live Walter Jameson, por exemplo, Static, né, que é o cara da rádio. Esse é um dos últimos episódios escritos pelo George Clayton Johnson, né, vai ter um episódio dele, acho que na 5ª temporada. Então, ele estava já envolvido em outros projetos, estava trabalhando em Alfred Hitchcock Presents, ele estava trabalhando em outras coisas. Teve um roteiro que ele escreveu que foi aprovado, mas o roteiro acabou não virou um episódio, porque a série acabou sendo cancelada. É uma história interessante, tinha a ver com a questão de avião também, né? Mas, pelo jeito, os episódios que têm relação com avião, aviação e tal, pilotos, esses episódios não tinham lá muito apelo, né, pro público. E esse episódio que ele tinha escrito que não saiu era justamente de uma mulher que ela tinha um pesadelo recorrente, que o avião começava a cair e tal, e ela uma hora vai realmente pegar um voo, o avião cai. Então o pessoal achou um pouco parecido com aquele Pesadelo a 20 mil pés, e acabou não rolando, a série foi cancelada, vai até a 5ª temporada, então... Esse episódio eu acho até, esse roteiro que você citou, eu acho que ele é até mais parecido com a história do 22, né, daquele 22 também. Sim, concordo contigo. Falando rapidinho sobre o elenco, tem uma outra curiosidade aqui. O Ernest Truex, por exemplo, que faz o personagem, um dos personagens principais aqui do nosso episódio, ele faz o Charles Whitley. Ele é um cara que ele começou no teatro ainda criança, isso no início do século XX, nos primeiros anos do século XX. A mãe dele também era atriz, ela se divorcia e ele, junto com a mãe, fazem espetáculos. Ele, muito jovem, ainda adolescente, ele ingressa na Broadway. É um cara com uma longa carreira de teatro, participações no cinema. Ele é introduzido no cinema pela Mary Pickford. Olha! Isso, e ele acaba fazendo alguns filmes importantes com ela. E, enfim, ele talvez o público lembre dele principalmente por uma participação no filme Jejum de Amor, do Howard Hawks. Uhum. Depois
ele já mais nos anos 50 e 60, ele migra para televisão, e ele era um cara que era um baixinho, né? Ele tinha uma excelente capacidade dramática e era muito bom para comédia. Então ele aparece fazendo personagens engraçados, personagens muito simpáticos, enfim, um excelente ator. Ele participa também na série, para quem recordar, porque a gente já falou sobre esse episódio, aquele What You Need, né? Que ele é o vendedor que tem aqueles itens mágicos, né? Que ele consegue dar para as pessoas, vender, né? Coisas para as pessoas das quais vão fazer extrema importância na vida delas, entendeu? Então aparece aquele cara malvado, né, e começa a exigir dele que ele dê coisas a ele para que ele possa ter dinheiro. É interessante esse episódio, escutem lá, eu vou deixar linkado aqui na publicação. Muito bem. O Russell Collins, que no episódio ele faz o Ben Conroy, que é o melhor amigo, né, do Charles Whitley, aqui no episódio, ele é um cara que tem algumas participações no cinema, em filmes de guerra, mas logo ainda nos anos 40, ele migra para televisão, e ele era figurinha fácil nos teatros televisionados, participou de vários episódios deles, e também em séries de suspense, em séries policiais, em séries detetivescas. Então ele participou de vários episódios do Alfred Hitchcock Apresenta, da série Suspense, por exemplo. Enfim, figurinha fácil das séries policiais. O John Marley, que é o cara que é o sujeito que é responsável ali pela instituição onde esses velhinhos estão vivendo, ele tem várias participações em muitas séries de TV, de drama, de policial, em alguns filmes, em teatros televisionados. Ele é um cara que trabalhava muito e ele tinha um tipo muito, aquele rosto marcante, aqueles olhos penetrantes, então ele era muito solicitado para ser coadjuvante em séries. Mas, se ele vai ser lembrado por alguma coisa, é porque ele é o diretor de cinema, o produtor, eu não lembro agora, que acorda com a cabeça do cavalo na cama no Poderoso Chefão. Ai, né? Caramba! Então, se ele houver de ser lembrado por algum papel, é por esse curto papel que ele tem no filme Poderoso Chefão, uma cena inesquecível, né? Enfim, na verdade são os que tem mais tempo de tela, né? E tem também a Marjorie Bennett, por exemplo, que era uma atriz com muitas e muitas participações também na televisão e também era figurinha fácil dos teatros televisionados. Sim, legal, né? Então, eu queria só comentar rapidinho, né? Porque tem uma participação especial, né? Que tem um personagem que é o Charles Whitley, né? O filho dele que aparece lá no asilo e o pai pensa que vai embora junto com o filho, né, e tal, né? Ele é interpretado pelo filho do Ernest Truex, o ator Barry Truex, só que ele acaba não recebendo nenhum crédito por algum motivo, né? Olha. Então, vamos lá para a sinopse, para a gente poder fazer, inclusive, as devidas comparações, né? Com o segmento do The Twilight Zone The Movie. Muito bem. O episódio que nós vamos comentar acontece o seguinte: você tem uma instituição chamada Sunnyvale, onde que é um local, uma casa de repouso para idosos, né? Um asilo para idosos. E um dos idosos que mora ali chama-se Charles Whitley. Ele é um cara que ele vive alimentando a esperança de que o filho vai vir buscá-lo e levá-lo de volta para morar com ele, que ele vai um dia sair daquele asilo. Só que isso, claro, não acontece. As visitas do filho vão se sucedendo e ele continua ali e o filho, né, não leva como ele gostaria. E ele é um cara que se ressente muito dele estar envelhecendo, dele ter perdido aquela coisa, daquela alegria, daquela vivacidade que ele tinha quando era mais jovem. E ele fica vendo a criançada brincar ali, né, próxima ali do asilo. E ele chega à seguinte conclusão: ele pensa, olha, quando nós paramos de fazer as brincadeiras de infância,
quando a gente parou de fazer os jogos infantis, foi aí que o relógio começou a correr e a gente começou a envelhecer. Essa alegria, essa coisa de brincar é que nos mantinha jovens. E ele, a partir do momento em que ele começa a alimentar essa ideia, e ele começa a tentar reviver essa alegria infantil, ele começa imediatamente a se sentir mais forte, mais feliz, mais motivado. Ele parece sentir que ele está, de alguma maneira, rejuvenescendo. E ele convida os outros internos ali do asilo a fazerem umas brincadeiras infantis para tentar ter essa sensação de reviver a juventude. Só que alguma coisa muito incrível vai acontecer. O que será que vai acontecer? É o que nós vamos descobrir aí ao longo do episódio. O Charles Whitley, né? É mó triste essa cena que ele vai... Ele acha que o filho dele tá indo lá para buscá-lo, para levar para casa. Só que aí tem toda aquela conversa paralela, né? Dos outros idosos que também são amigos dele. Fala assim, o filho dele sempre promete que vai levar ele para casa e ele acaba voltando, né? E aí ele vai todo animado pro carro com as malas dele e tudo, e o filho dele não mostra o diálogo, né? Entre ele e o filho dele. Já mostra no The Twilight Zone The Movie, né? Uhum. O filho dele fala, é meio cruel, inclusive, a situação, né? E ele volta e tem esse, né, insight de falar assim, ele vendo as crianças brincar, dessa brincadeira que é kick the can, né? Chutar a lata, né? Que é uma espécie de esconde-esconde, que quando você tá procurando, alguém vai lá e vai e chuta a lata, né? Tem que um passar para o outro, negócio assim, uma brincadeira que talvez a gente não tenha essa vivência aqui no nosso país, né? Mas para eles é uma brincadeira muito famosa, infantil, né? E os idosos, tem esse amigo dele, que é o melhor amigo dele, é o Ben Conroy, né? Interpretado pelo Russell Collins, e é amigo desde a infância, né? E ele acha que ele tá ficando louco, né? Porque tem uma hora que ele pega e vai correr naqueles esguichadores de jardim, né? Aquelas que molha o jardim, molha o gramado, né? E correr e brincar e tal. E acaba convencendo esse personagem, até personagem meio ambíguo, né? Porque tu pode até confundir a preocupação dele com uma certa inveja, né? Porque o amigo dele tá tentando ali, de qualquer maneira se sentir jovem novamente, se sentir vivo, né? Porque para eles é a morte, né? Você ficar num asilo só sentindo dores, né? Sendo cuidado, né? E ele fala assim, acaba que o diretor do asilo resolve que é melhor deixar ele preso no isolamento. Quer dizer que essa vai ser a última noite dele, ainda tem esse componente, né? Essa última noite dele, no próximo dia ele vai ter que ir para isolamento porque ele não está... ele é um perigo para ele mesmo. E aí que ele vai ter essa ideia, vai começar a querer convencer as pessoas para que eles possam voltar a brincar de novo, para que eles tenham um sentimento... Eles meio que caem em si, né? Seria bom isso daí para eles sentirem novos novamente, sem saber que vai ter essa alteração, né? Porque o grande plot twist dessa história é que eles vão ser crianças novamente, né? Então você tem aquele negócio é tão bonitinho isso daí, inclusive, eles se escondendo à noite, né? Olhando lá a enfermeira lá embaixo, aí alguém joga uma bombinha pela janela, aí todos descem, né? Então esse amigo dele, o Ben, ele não tá convencido disso daí. Então eles meio que escondem dele, né? Né? Porque ele já entregou novamente. Tanto que quando ele vê que o pessoal tá lá fora jogando, ele vai de novo caguetar, né? Então você fica até pensando, porra, né, o Ben, né? Você pode pensar, ele tá preocupado que alguém possa cair, alguém possa se machucar, né? Mas eu fico com a impressão que ele se sente um tanto quanto de fora, né? E é meio trágico o personagem dele, né? Nas duas histórias, assim, é um personagem que dá pena dele, né? O Ben. Uhum. Pois é, já que você citou também o episódio que é o segmento do filme, né, do Spielberg, não que o filme seja dirigido pelo Spielberg, o Spielberg é o produtor, né, do Além da Imaginação, o filme. Eu senti falta eu até estava comentando contigo, eu senti falta de duas coisas. Primeiro, essa coisa da relação da amizade entre os dois velhinhos,
E o fato de que eles começam a se distanciar porque um quer ter essa experiência de tentar se sentir jovem novamente e o outro já aceitou a velhice, se tornou totalmente amargo e ele até se tornou uma pessoa medrosa. Ele tem medo que o amigo dele e os outros, ao tentarem fazer brincadeiras, se machuquem, enfim. Não, e esse segmento, na verdade, é dirigido pelo Spielberg mesmo, né? Tem aquelas músicas que o Spielberg adora. Esse personagem, ele não é só amargo nesse segmento do Spielberg. Ele é um cara que ele gosta de minar as esperanças das pessoas, né? Ele é um tanto quanto até mais vilanesco do que é nesse episódio original da série clássica, eu acho, né? É importante a gente colocar que se nesse segmento da série clássica você tem o Charles Whitley resolvendo tentar fazer uma coisa diferente, quer se sentir vivo, se sentir jovem, você vai ter que é uma crítica válida. Nesse segmento do filme do Spielberg, você vai ter o Strother Martin, que ele faz um personagem que é o Sr. Bloom, né? Que ele vai dar a entender isso de asilo em asilo para fazer com que as pessoas compreendam que você pode ser sim uma pessoa idosa, só que você não pode envelhecer e ser velho na sua mente, na sua cabeça, né? Então você vai ter esse personagem que é ele que vai conversar com os idosos e falar: o que você gostava de jogar quando você era pequeno? O que você gostava de fazer? Quer dizer que ele meio que vai introduzir o que os personagens, quando se transformarem em crianças, vão fazer depois, né? Porque um fala que gosta de subir em árvore, a outra fala que gosta de dançar, o outro fala que gosta de brincar, né, de pirata. Na verdade, eu acho bem fofo esse segmento dirigido pelo Spielberg. Fazia algum tempo que eu tinha assistido, mas eu fiz a revisão agora para poder gravar o podcast. Eu achei o Strother... olha, eu tô falando o nome dele, falei o nome dele totalmente errado. É o Scatman Crothers. Chama de Strother Martin. Aqui em off, o Strother Martin é aquele ator daquele bagulho da aposta, lembra? Daquele episódio da aposta, né? Eu tô achando engraçadíssimo. Tá bom. Mas aí o Scatman Crothers, né? Que é o Mr. Bloom, ele é o cara que ele vai dar, entendeu? Ele é o elemento mágico de fazer a história. Ele tira, na minha opinião, o intuito do que acontece. Porque é uma decisão deles, entendeu? A um idoso, olhando as crianças brincar, vai ter ideia que seria interessante fazer isso. Quer dizer que meio que tira uma certa autonomia. Não sei se você concorda. Eu concordo contigo, plenamente. Essa dependência desse personagem, né, que é uma espécie de uma entidade, né, e tudo. Tem até essa coisa do negro místico, né? Se a gente for pensar, olha ele aí de novo, né? A gente mencionou isso daí para quem tá meio caindo de paraquedas, né? Porque é uma das críticas em comum, inclusive de pessoas negras que tem esses blogs de literatura e tal, que existe essa coisa de colocar o negro místico como se fosse aquela figura mística que aconselha e tal. E isso não é muito bem visto, né? Até porque quem usa muito isso daí é um autor que eu adoro, que é o Stephen King. Ele tem muito isso de colocar o negro místico dentro das histórias, por exemplo, em The Stand, né? Então você... várias histórias, né? E o Talismã, que eu adoro, o Talismã. Né? Então é assim, né? Mas eu tava falando isso e comecei a dar risada, né? Porque o Scatman Crothers ele é maravilhoso, sabe? Você fica fascinado. Aliás, todo o elenco do The Twilight Zone The Movie, ele é sensacional, sabe? Você fica encantado com os atores, com a velhinha fofa que gosta de dançar, que ela é uma menininha com o dentinho faltando, dá vontade de, nossa, amassar ela, apertar, muito gostosa. E é muito fofo, é muito Spielberg. E é engraçado você pensar no Spielberg do começo de carreira e o Spielberg depois do que ele se tornou, o cara do negócio fofinho, porque você tem aquela série dele, The Amazing Stories, que é muito na pegada do The Twilight Zone, só que é o The Twilight Zone fofinho. Então isso é muito estranho. E não sei se vocês se recordam, quem está escutando a gente, se já assistiu. É meio The Twilight Zone com musiquinhas fofinhas e tal. O histórias é meio ET,
sabe, eu não sei dizer assim, eu teria que fazer a revisão, mas eu lembro que quando eu tentei uma última vez assim, eu não achei muito legal, não. É o The Twilight Zone for False Feelings. For Feelings, né? Aquela música do Adnet, né? Falando sobre esse episódio da série original, né? Já que estamos falando dele, eu acho ele muito interessante sobre diversos aspectos. Né? Eu também acho que a atuação tem mais tempo de tela e tem mais foco nos dois personagens principais, o Charles Whitley e o Ben Conroy, né? Mas eu acho isso interessante porque tem um foco maior, né, na maneira como um deles encara a velhice, alguém que é movido por esperança, uma esperança até ilógica, né, porque você não fica mais jovem, mas ele é movido por essa fé, por essa esperança, enquanto que o outro já aceitou e se tornou amargo. Ele não é vilanizado como no episódio do filme, né? Ele é uma pessoa que você entende perfeitamente por que ele se tornou amargo desse jeito. Você vai perdendo seus entes queridos, você vai decaindo fisicamente, você vai abandonado pela família naquele local. A gente entende o amargor dele e o medo que ele tem. Ele tem medo por ele. Claro, ele tem medo da morte, medo de ficar inválido por algum motivo, e estende esse medo quando ele vê os outros amigos do asilo quererem também fazer uma aventura, fugir lá para ficar brincando no mato, né? E a gente entende os motivos dele. Até numa história que não fosse de fantasia, ele estaria certo, talvez, né? Mas como tem o elemento fantástico, ele não está enxergando essa possibilidade. E a cena em que o personagem do Truex fala para ele que vai ter que, após muitas e muitas décadas, que eles são amigos há décadas, sempre fizeram tudo juntos, ele resolve embarcar nessa aventura e o amigo não quer, ele fala, pela primeira vez vou fazer algo sem você, é muito tocante isso. E dá um peso de uma escolha e um peso dramático à história muito forte. Essa coisa também dele ficar assistindo as crianças brincarem e tentando buscar ali no que ele está vendo a fórmula da juventude para se sentir eternamente jovem, também é muito interessante, é muito bonito. Tudo é conduzido de uma maneira muito simples. Inclusive é uma coisa interessante, o diretor, o Lamont Johnson, ele é famoso por ser um dos diretores do Além da Imaginação. Ele dirigiu vários episódios. Ele tem traços estilísticos muito interessantes, de movimento de câmera diferente, uso de iluminação diferente. Aqui eu acho que ele percebeu que ele tinha nas mãos uma história simples e muito singela, e que tinha um apelo muito grande. Então você percebe que ele tá com a mão dele menos pesada em termos de estilização. Ele deixa a história fluir, ele meio que não tenta impor nenhum estilo dele no episódio. E isso permite que a história fale, que é uma história muito eloquente, né? E que os atores também, né? Tenham protagonismo no episódio. Eu acho o episódio muito bonito, muito tocante, e que fala muito, assim, principalmente para quem já está sentindo, né, os efeitos do envelhecimento e está buscando, né, alguma maneira de ainda manter a sua alegria, manter a sua jovialidade, manter a sua energia para a vida. Esse episódio fala muito, de maneira muito eloquente, muito tocante. Eu me emocionei muito. Com toda certeza. Eu acho importante a gente conversar também sobre a questão do final, porque assim, o George Clayton Johnson, ele autorizou a refazer o roteiro dele, né? Parece que ele reviu o final, né? Porque no final da história você tem os protagonistas na série clássica se transformando em crianças e vão todos para a floresta. O que acontece, né? Parece que alguém questionou o George Clayton Johnson, falar assim, porra, a galera criançada tá tudo indo pra floresta, o que vai acontecer com as crianças e tal, né? O que é uma coisa, gente, eu acho que é um pouco até meio boba, porque isso é fantasia, mágica, entendeu? E a gente querer colocar uma questão muito pé no chão, né? Numa história onde você tem pessoas idosas se transformando em criança, né, porra? Mas tudo bem, aí ele autorizou, até porque
a Carol Serling, a filha do Rod Serling, ela estava envolvida no projeto e ele confiava muito nela, né? Aí eu comentei sobre Spielberg, e é importante falar que Spielberg tinha acabado ali de trabalhar com a Melissa Mathison, que ela fez o roteiro do filme A.T. Então ela trabalhou dentro do roteiro também com Spielberg. Então você tem ela reescrevendo o Kick the Can pro The Twilight Zone, o filme. Então é por isso que tem meio que um ar fofinho, né? De musiquinha infantil, tem as crianças. Tem gente que não gosta, a gente, das criancinhas que aparecem lá do The Twilight Zone The Movie. Eu acho todas muito fofas, assim, isso não me incomodou, né? Depende de você também, o jeito que você tá olhando para algo. Eu achei tudo muito fofo, eu acho muito emocionante. Você mencionou até essa questão do melhor amigo dele, que resolve continuar criança, e são diferentes os finais, né? Você tem as crianças indo para a floresta na série clássica, no filme você tem eles resolvendo continuar a ser idosos, né? Que eles começam a conversar com o personagem ali do Scatman, qual é o nome dele? Eles resolvem conversar com o Scatman Crothers, né? O Sr. Bloom, falar assim, mas eu não quero de novo ir para a escola, eu não quero de novo ver todas as pessoas que eu perdi durante a minha vida, sabe, trabalhar, isso tudo. Então é meio que uma racionalização que o filme quer fazer, de falar assim, não dá, gente, para transformar esses velhinhos todos em crianças, eles vão fazer o que da vida, pô? Tem uma até que fala assim, eu vou aparecer lá na casa do meu filho, fala, oi, voltei, eu sou criança. Entendeu? Então todos resolvem voltar a ser idosos. E aí o que acontece? No filme que a gente está falando, aí esse daí que era o meio mal-humorado, meio até um tanto quanto vilanesco ou preocupado, né? Depende do ponto de vista, ele vê todas crianças e vai lá caguetar para a enfermeira. Fala, só cheio de criança no quarto, lá, como é que é isso? E aí, quando a enfermeira chega, estão todos velhinhos de novo, menos um. Esse daí que é o amigo e fala, vou embora, e vai pular a janela, né? Até, né? E fala, e dá tchau pro amigo dele, fala, você vai ter que ficar sozinho, né? Nós vamos nos separar, né? E é bem emocionante mesmo, eu concordo contigo, é muito emocionante, né? Você tem depois ele até no dia seguinte, isso é tão bonitinho, né? Ele batendo a lata sozinho, tá lá no jardim, né? Com a latinha pra cima e pra baixo, e aí o personagem do Sr. Bloom dá aquele sorriso, né? Esse é até o segmento mais bonito, né? Eu sei que tem o segmento lá do Vic Morrow, né? Esse filme acabou fazendo muito mais fama, na verdade, até pela tragédia, né, do que pelos outros segmentos. Eu acho uma parte, assim, o segmento mais fofo do filme, porque tem uma versão daquele It's a Good Life, né, com uma atriz, né, que faz o personagem, que é professora e tal, enquanto um menino. Então, eu não sei, tua opinião, o que tu acha? Pois é, esse episódio, eu acho ele um episódio bonito, e isso eu falo do filme, né? Da imaginação, mas para mim faltam alguns pontos de ligação e algumas coisas que para mim ele funciona melhor no episódio original. Embora eu goste também do elenco, enfim. Eu não consigo desgostar do elenco, sabe? É difícil você... Sim, até porque o personagem principal, né? Como você mesmo citou, a gente aprendeu a adorar esse ator, por exemplo, no Iluminado, no Estranho no Ninho. Enfim, é difícil não gostar de algum filme que tenha ele no papel principal, né? E tudo. E ele tá sempre maravilhoso, né? Enfim, concordo muito contigo nesse sentido também. Não, mas eu concordo contigo também no fato de o seriado clássico, a série clássica, ela tem uma coisa mais bonita, sabe? Uma concepção de você cair em si mesmo, sabe? Você falar assim, olha, é uma situação muito triste, sabe? Você pensar a pessoa idosa. Eu lembro da minha mãe, né? Claro, minha mãe tá viva, bem, ainda bem. Mas eu lembro da minha mãe que sempre o medo dela, minha mãe tem 96 anos, gente. O medo dela sempre foi ir para um asilo. Né? Ninguém quer ir para o asilo, ninguém quer se sentir abandonado, né? As pessoas acham e veem, né? Outras pessoas que ficam abandonadas. Uma época minha mãe até tinha uma coisa de ser madrinha, né? Olha só, mulheres já idosas eram madrinhas de velhinhas e velhinhos nos asilos para poder ir visitar. Então a minha mãe fazia esse trabalho de visita, né? Que as pessoas se sentiam sozinhas, né? Então é muito triste toda a situação, né? E você tem uma tendência a ter muita amargura nisso, né? Quando você vê o abandono, né? Não é uma coisa simples de lidar.
Você consegue entender esse personagem que é amigo dele, falar, olha, não faz isso, você pode se machucar, o que vocês estão fazendo, né, e tal. Porque tem uma preocupação, né? Então, tem uma coisa bonita deles caírem em si, falar assim, olha, a gente pode tentar, vamos brincar, entendeu? Lá no filme, claro, tem esse personagem que é ele que vai encaminhar os personagens para fazer, entendeu? Ter essa noite de aventuras e de sentir o gosto da juventude, né? Mais do que juventude, né? A criancice, né? Que eles se tornam crianças mesmo, né? Então é muito interessante, muito mágico, muito bonito. Né? Eu acho também que o episódio da série original, ele é mais contido em tudo, né? A direção é muito mais discreta, a trilha sonora, esse menos acaba sendo mais, dá mais espaço pra gente refletir sobre o que a história propõe, pra gente se emocionar também com determinados momentos pontuais ali, que são ápices dramáticos do episódio, eles são muito bem construídos, estão no lugar certo, enquanto que no episódio do filme tem essa coisa dele tenta ser fofo o tempo todo, força um pouco talvez nisso, tem aquela trilha sonora que ela quer que a gente se emocione e quer tornar a cena mais emocionante, grandiosa, emocionante, mas ela chega a ser intrusiva, eu acho, a trilha sonora do episódio. E olha que no original é a trilha do Bernard Herrmann, que é um cara famosíssimo, a trilha é muito bonita, também é tocante, né? Mas até a trilha no The Twilight Zone The Movie, ela é uma coisa que você vê que é uma trilha meio ET, entendeu? Aquelas musiquinhas fofinhas, com aqueles tons, né? É meio de tilintar, então ele estava muito influenciado, né? Pois é. E aí, vamos lá então pro ponto alto, ponto baixo? Sim. Pra mim, o ponto baixo desse episódio é quando sobem os créditos. Eu gostei de tudo, não tenho nenhum senão em relação a esse episódio. Eu acho um episódio redondinho, sabe? Pra mim, tá entre os grandes acertos aí dessa terceira temporada. Eu concordo muito contigo. Pra mim, esse daí com certeza vai estar entre os meus 10 episódios favoritos, né? Que a gente sempre faz no final, aquele podcast escolhendo. Ele é lindo, gente. Ele passa uma mensagem muito importante, né? Que a gente se sente velho também, se você quiser, né? Você tem que se sentir de coração leve, né? E tal. Então, é claro, a idade chega. Eu falo, eu brinco, né? Vou fazer agora 50 anos, a gente sente dor em tudo quanto é lugar, né? A gente vai, parece que quando tu chega nos 50, né? Pelo menos é que me falo que parece que a vida, né? Corre muito mais rápido, né? Pra mim, a partir dos 40, né, já estava tudo muito mais rápido. Mas é bom você se sentir vivo, né? Você fazer alguma coisa que você gosta, te dá ânimo. Então é um episódio que passa uma mensagem maravilhosa. Né? Eu gosto muito. E olha, eu gosto também desse segmento do filme, gente. Ele me encantou muito. Eu sei que tem coisas ali que talvez fujam, né, do que o George Clayton Johnson queria apresentar. Mas depois foi tudo com autorização dele. Disse que tem até uma versão, né, que foi feita para uma novela, né, desse episódio também em inglês, né, acho que não só no Brasil, claro, que também segue um pouco a ideia que o roteirista, né, escritor tinha, né. Então é um belíssimo episódio. Que dê quem? Muito bem. Podemos passar para as recomendações? E que filme ou série ou livro você gostaria de recomendar? Opa, olha, eu não sei se eu já recomendei aqui, mas eu gosto muito de um filme que ele trata da questão do idoso. Tem muitos filmes que tratam, às vezes, uma questão até mais triste e tal, mas eu acho que esse filme ele tem um clima adorável, entendeu? Ele emula muito bem os sentimentos do que a gente sente assistindo esse episódio, que é aquele Minhas Tardes com Marguerite. Eu acho que tu também já assistiu esse filme do Jean Becker, né? Muito legal, gosto demais desse filme. O filme ele é delicioso, né? Você vai ter a história do Germain, que ele é interpretado pelo Gerard Depardieu, né? E aí quem faz a senhorinha, a velhinha, é a Gisele Casadesos, né? E ele faz um jardineiro, que ele é jardineiro feirante, um homem já com uma certa idade, um cara semi-analfabeto, né? Só que ele fica indo sempre numa praça para ele alimentar os pombos, né? E ele começa a sempre ver essa velhinha. Ele vê essa velhinha sempre com um livro na mão,
né? E ela começa a conversar com ele, eles trocam risadas, ela começa a falar com ele sobre literatura, né? Ela fala dos livros que ela tá lendo, da peste e tal. Inclusive, o filme é mó legal que quando ela tá falando sobre segmentos, aparecem as imagens, né? E ele vai se transformando numa pessoa que gosta da leitura, começa a ler mais, se torna uma pessoa mais sagaz, né, e tal, mais safo. E ele tem um encantamento absurdo para ela. O filme tem um desfecho lindo, de encher o coração, sabe? E essa atriz, ela é incrível, ela é maravilhosa, entendeu? E é muito delicioso assistir esse filme. Se você não assistiu ainda, La Tête en Friche, né, que é o original, que é um filme de 2010, assista Minhas Tardes com Marguerite. É lindo, lindo, lindo esse filme. É um filmaço, vale muito a pena ser assistido, viu? Se dê esse presente e procure esse filme para ver. É lindo, lindo. E você, o que você escolheu para recomendar? Eu, como sempre, vou roubar, porque se não for assim, eu posso recomendar rapidinho 2 filmes? Claro! E são 2 filmes que falam, na verdade, da relação entre gerações, de pessoas mais velhas e pessoas mais jovens. Um deles, eu sei que você gosta muito, é o Ensina-me a Viver. Maravilhoso. É um filme dos anos 70, 1971, se eu não me engano, do Hal Ashby. E o filme trata do improvável relacionamento de um jovem de 20 anos, depressivo, introvertido, e uma senhora de 79 anos, expansiva, alegre, apaixonada pela vida e incrivelmente aventureira. Então, além de ser uma história encantadora e muito improvável, ela é conduzida de uma maneira que você, por incrível que pareça, você vai acreditar plenamente que aquilo é possível e vai se emocionar muito. É um filme que eu gosto demais. E rapidinho para a segunda indicação, tem um filme de 2002 chamado Valentim. É um filme com a Carmen Maura. Olha! Basicamente, esse filme é sobre um menino chamado Valentim. Ele tem 8 anos de idade, ele tem uma família muito problemática, e a grande amiga e confidente desse menino é a avó dele, vivida pela Carmen Maura. É um filme também singelo, tocante, ele tem um olhar muito interessante para os problemas do cotidiano e para o quanto a relação entre uma criança e uma pessoa mais idosa, essa troca de carinho, de experiências entre as gerações, ela pode ser bonita, reconfortante para ambos, né, para ambas as gerações, assim. É um filme que vale muito a pena ser assistido. É um filme que é meio low profile, ele passou assim meio despercebido, mas vale muito a pena ser conhecido. É um filme dirigido pelo Alejandro Agresti. Eu gosto desse diretor. Eu amo a Carmen Maura, gente. Se vocês quiserem, em alguma ocasião, se dar um presente, vocês procurem os filmes da Carmen Maura, independente dos diretores, sabe? Você vai ficar muito encantado. Essa mulher maravilhosa mesmo. Eu lembro da gente falando da Carmen Maura quando falou dos filmes do Carlos Saura, né? Que é um diretor que eu gosto muito também. Então é com certeza um filmaço. E o Ensina-me a Viver é um filme lindo, maravilhoso. E tem uma trilha, né? Que caraca, dá vontade de escutar a trilha direto, sem parar, de tão gostoso que é. Uma trilha linda. O filme é um exemplo mesmo também de você, uma pessoa idosa, assim, que ela tá ensinando a pessoa jovem o que é ter um coração jovem, né? Falar assim, é assim, vamos sair, para de ser deprê, né? E o moleque tem vários lances dele ficar fingindo a própria morte, né? Ele é bem esquisitão, né? É um belíssimo filme, essa atriz é incrível. É aquela atriz do filme do Bebê de Rosemary, né? Esqueci o nome dela. Ela é maravilhosa. Ela é uma excelente atriz e a atuação dela nesse filme Harold e Maude, o Ensina-me a Viver, é algo assim, inacreditável. Muito bom, muito bom. Chegando aqui ao final do podcast, claro, eu vou recomendar para vocês seguirem nossas redes sociais, são todas aí bonitinhas na publicação. Temos nossa página no Facebook, Masmorra Cine. Temos página também agora de fotinhas, tá? É The Twilight Zone Behind the Scenes, tem fotinhas, tem documentários. Fiz recentemente um vídeo falando sobre a Ida Lupino, né? E também aquele
aquele lindo episódio que é o Santuário de 16mm. É muito bonito, dá uma conferida. Segue a gente lá também. No Instagram nós temos lá o perfil @masmorracine, que nosso amigo maravilhoso, incrível, William Funchal, está alimentando, nos ajudando, né, a deixar mais ativo, né? Então siga lá, tá? É @masmorracine no Instagram. No Twitter nós estamos como masmorra_cast. E se você puder, por favor, nos apoie, tá? Agora a gente tem Pix, então a gente consegue receber o seu apoio de uma maneira muito mais rápida. Tá? A nossa chave Pix é pixmasmorracine@gmail.com. Então, se você quiser colaborar com a gente, com o Masmorracine, um podcast Além da Imaginação, doe pra gente utilizando essa chave, que a gente agradece demais. E temos também as nossas plataformas de colaboração, que a gente sempre comenta, né? Que é lá no Padrim e também no Colabora Aí. E é isso, né, Marcos? A gente deixa um beijo gostoso aqui, mas não esquecendo a música, né, Marcos? O que você escolheu para tocar? Uma música do Benito de Paula chamada Amigo do Sol, Amigo da Lua. Essa música é maravilhosa, né? Muito linda. Ai, que maravilhoso, Benito de Paula. Finalmente tocando nesse podcast. E é isso, gente. A gente deixa aqui um beijo para vocês. Um abraço gostoso. Se cuidem, tá? E a gente se encontra aí no próximo podcast sobre Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Beijo. Tchau, tchau.